Amém, meus irmãos, graça e paz a todos. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias no... Qual livro mesmo que a gente está estudando todo domingo? Amém. Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler no livro de Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler apenas 4 versículos, irmãos. Jonas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Amém, irmãos? Todos acharam? Acho que não, né? Quem respondeu? Eu sei que Jonas é um pouquinho difícil mesmo, mas às vezes a gente não tem muita intimidade com esse livro não, mas vamos lá, vamos achar aí. Jonas, capítulo 3, verso de 1 ao 4. Amém, irmãos? Amém. Amém. Agora foi, então. Então vamos lá, irmãos. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. E começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida somente até. Irmãos, vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esse domingo, por mais esse dia que o Senhor nos concedeste de vida, que possamos passar com os nossos familiares durante o dia e que chegamos até a tua casa nesta noite. E eis aí a tua palavra, pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, notar o entendimento dela, para que ao final dela nós possamos amar mais ao Senhor, possamos compreendê-la e colocá-la em prática nas nossas vidas. Esta é a nossa oração, certos de que o Senhor se faz presente neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos nessa toada de mensagens, né? E a gente está falando nesse momento sobre o livro de Jonas. O pastor deu o primeiro capítulo, o presbítero Tiago deu o segundo, e aí eles me colocaram nessa dificuldade aí, né? Prega o pastor, prega o presbítero, e depois jogaram para mim, né? Mas a gente vai, né? A gente vai nisso aí, né? E o que a gente consegue perceber dentro do livro de Jonas, segundo aquilo que o pastor pregou, que o Tiago pregou, é que Deus trabalha com um processo nesse livro. E esse processo, ela é uma sequência que ela é bem clara no livro de Jonas, que a gente consegue perceber. Deus dá uma palavra ao profeta, o profeta desobedece e existe um juízo contra a vida dele por causa dessa desobediência à palavra de Deus. O primeiro capítulo a gente estudou, a gente viu que Deus fala a ele para que ele vá pregar, ele vai sentido contrário à vontade de Deus, Deus manda ele vir para cá, ele vai para lá, ele não quer cumprir o chamado que Deus deu a ele, e ele ali passa por uma situação bem delicada e muito complicada, porque ele pega um navio para ir para distante de Deus, chega lá, existe um problema muito grande, né, no mar, ventanias, tempestades, e a embarcação quase indo a pique. O juízo sobre a vida de Jonas, ele colocou toda uma embarcação em perigo, e eles ali então descobrem que eles estavam prestes a morrer por causa de Jonas, por causa de sua desobediência. E eu já abro um parênteses aqui para a gente poder compreender uma coisa, que a desobediência que gera o juízo e que gera a morte, ela infelizmente, muitas das vezes, ela não é só para você não, meu irmão. Às vezes, a sua desobediência, ela gera prejuízos para a sua família, para a sua comunidade de fé,
para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho. Essa semana aconteceu um fato curioso aqui na minha rua, eu moro aqui bem pertinho, e de repente eu recebo uma mensagem no celular assim: Felipe, olha o que o nosso vizinho fez. Aí eu olhei, entrei na página da internet que estava lá. O meu vizinho, ele não possui carteira de motorista, ele pegou o carro, atropelou uma criança aqui no centro de Piabetá, fugiu, bateu no outro carro e discutiu com todo mundo. E aí no comentário, o nome dele é, não vou falar não, não sou rodeiro não. O meu vizinho pegou e falou assim: olha isso aí. Quando eu olhei e eu entrei na página, a primeira coisa que falaram na página falou assim: ó, esse camarada aí é da igreja, que eu também não vou falar o nome e tal. Aí uma igreja toda está pagando pelo prejuízo dele. Pessoas tementes a Deus, servas do Senhor, estão sendo mal faladas na internet por causa da atitude de uma pessoa. Então a sua atitude, irmãos, ela tem consequências que não somente ficam em você. Quem aqui conhece uma família que tem uma pessoa que é usuária de álcool ou de drogas, vê o quanto aquilo ali é nocivo para toda a família. Não é só para a pessoa que é dependente químico, não. Toda uma família sofre com aquilo ali, com aquele pecado ali. Arrasa famílias. Quando às vezes a gente toma uma atitude sem pensar, isso normalmente é coisa de homem, né? Ah, não quero mais trabalhar aqui não, eu não gosto desse lugar, não sei o que, eu vou sair, Deus vai abrir outra porta para mim, eu sou mais eu. Aí você sai e sua família começa a passar necessidade. A mulher sempre mais sabe, né? Calma, vamos orar, vamos pensar, olha, se você sair agora as contas vai ficar apertada, né? Aí às vezes a gente nesse entra, não, eu vou sair porque eu não suporto mais meu chefe, meu colega de trabalho, eu não quero mais. E aí seus filhos começam a sofrer as consequências disso, sua casa, cortam a luz, né? E aí você chega lá diante do cara da Enel, não, minha conta de luz está paga, e não está nada, né, irmão? Então, às vezes, uma atitude, irmãos, que a gente viu aqui no livro de Jonas, uma desobediência à palavra de Deus, ela leva toda uma embarcação para a morte. E Jonas, ele estava levando toda uma embarcação para a morte, e então ele é descoberto. Aí o que acontece? Ele é lançado no mar. Jonas é lançado no mar, por ter fugido da palavra da vontade de Deus, ter desobedecido a Deus. O juízo chegou sobre a vida dele, e ali no mar acontece uma coisa interessante e profunda. Jonas foi levado, foi engolido por um grande peixe, que o levou até as profundezas do abismo da terra, e ali ele viu a morte de perto. E quer ver coisa que mexe com a gente, é o medo da morte, né, irmãos? Falou em morrer, a gente rapidinho, a gente dá um jeito, né? Você está com uma dor aqui, uma dor ali, você fica assim, não, eu vou, mas quando aperta mesmo, que você vê que não tem jeito, que você acha que você vai morrer, que isso é muita coisa de homem, né? Quando está resfriado, fala assim, né? Ó, são minhas últimas palavras, né? As mulheres são mais fortes, mais firmes, né? Aguenta mais o tranco, né? Tá rindo, Giovanni? Tá rindo? Giovanni é assim? Deu uma febre, deu uma gripe, o homem logo, eu vou morrer, já começa a escrever testamento e tudo. O medo da morte, ele trabalha nos nossos corações, ele muda. Alguém que sofreu um acidente de carro e que andava sem cinto, quando retorna de um acidente, que ele faz? Opa, vai colocar o cinto, começa a ser mais prudente, começa a respeitar os obstáculos, começa a respeitar os semáforos, e às vezes o medo da morte também é uma oportunidade de Deus para nos ensinar alguma coisa. E Jonas ali, no seu íntimo, beirando a morte, ele engolido pelo grande peixe, ele prestes a morrer, não vendo mais solução, a Bíblia diz que ele se arrepende. E outra sequência acontece ali, palavra de Deus, arrependimento, contentamento. A primeira sequência foi, Deus mandou, ele desobedeceu, houve um juízo sobre a vida dele. Deus deu uma palavra para ele, ele se arrependeu e há contentamento. Quando Deus fala conosco e nós conseguimos nos arrepender, colocar nas nossas vidas do trilho, há contentamento nos nossos corações. E essa sequência de juízo foi quebrada por causa dessa bênção do arrependimento. Porque a desobediência de uma pessoa faz com que famílias, vizinhos, sua comunidade de fé sofram. Mas a obediência de uma pessoa, irmãos, ela pode alcançar nações inteiras. A obediência de um servo do Senhor pode abençoar não só uma família, mas com toda uma nação.
E nós temos experiências e mais experiências para contar a respeito disso. Às vezes na sua família tem uma pessoa que foi crente há 50 anos atrás e hoje você está aqui para a honra e glória do Senhor. Às vezes seu familiar pode até não estar aqui, mas você fique certo de uma coisa: a sua obediência vai gerar bênção na vida do seu familiar que está aqui para 50 anos. Porque Deus, Ele é um Deus que Ele não mente em suas palavras. Quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele prometeu a Noé que jamais iria acabar com o mundo novamente com a água, Ele falou assim: eu vou colocar o meu arco no céu, para você saber que nunca mais eu vou acabar com o mundo dessa maneira. Noé não está mais aqui para ver isso, mas a palavra de Deus, ela continua cumprindo. Tem 6.000 anos isso, mas Deus não deixa de cumprir com a tua palavra. Se Ele falou e nós obedecemos, irmãos, há contentamento e há bênção. Jonas se arrepende. Esse juízo é quebrado. E então vem o texto que nós lemos, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: despante, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te der. Depois de passar pelo mais profundo abismo, de passar pela experiência de morte, de ver que não tinha mais solução para o seu problema, arrependimento chegou ao seu coração. Deus deu a Jonas uma segunda oportunidade de cumprir o chamado dele novamente. Jonas tinha um ofício, era profeta. Deus teve um chamado na vida dele, que era profetizar às nações, profetizar ao seu povo. Ele foge, passa por todo aquele processo de morte, se arrepende e Deus mais uma vez dá uma oportunidade a Jonas, uma segunda chance a Jonas. E se a gente olhar na Bíblia, irmãos, nós vemos que pouquíssimas pessoas na Bíblia tiveram a segunda chance. Abraão não teve uma segunda chance com seu filho Ismael. Deus tinha prometido a ele um filho. Ele foi lá, não vendo solução para o seu problema, não acreditando na palavra de Deus, que ele mesmo sendo velho, ele seria pai de uma grande nação. Ele e Sara tomam uma decisão precipitada. Ele toma a serva de Sara, ela engravida, ele tem Ismael. E Deus fala assim: não, mas esse não é a minha promessa, essa não é a minha palavra para você, isso não é o que eu queria para você. Mas Ismael está aí, e Deus falou assim: ele será um jumento no meio dos seus irmãos. E Ismael é o povo árabe. Olha como é que é o povo árabe aí no mundo. Olha a guerra que existe lá entre judeus e árabes, por causa da desobediência de Abraão. Ele não teve uma segunda chance como Jonas. Moisés também não teve uma segunda chance como teve Jonas. Se tem uma coisa que às vezes eu fico, às vezes até um pouco irritado, é como Moisés, aquele homem que caminhou 40 anos no deserto com o povo, ele não pode entrar na terra prometida. Talvez ele era a pessoa que mais queria entrar na terra prometida. Ele nasceu no Egito, ele abandona o Egito e toda a glória do Egito, passa 40 anos no deserto, e depois ele 40 anos saindo do deserto, indo caminhar para a terra prometida, e ele estressado com o povo falando no ouvido dele, sem água para beber. Deus fala assim com ele: vai lá, toca na rocha que a água vai sair. Ele, irritado, aborrecido, o que ele faz? Bate na rocha, espanta a rocha. Aí o que Deus faz com ele? Deixa de entrar na terra prometida. Ele fala assim: não, você me desobedeceu, você não vai entrar não, você vai contemplar só de longe, mas você não vai entrar na terra porque você desobedeceu a minha palavra. Moisés não teve uma segunda chance. Davi, irmãos, Davi também não teve uma segunda chance. Quer ver como é que era a família de Davi? Davi teve vários filhos, e Davi teve um filho chamado Aminon. E esse rapaz, ele cometeu uma das maiores barbaridades que a Bíblia diz lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Ele se apaixonou pela própria irmã. E ao se apaixonar pela própria irmã, ele não ficou só nisso não, irmãos. Ele arquitetou um plano, chamou a irmã dele para ir na casa dele, disse que estava doente, que estava com febre, que estava prestes a morrer, que precisava de um alimento. Quando a irmã dele chegou para cuidar dele, sabe o que ele fez? Ele abusou da irmã dele. E isso não ficou por baixo não. O irmão dele, irmão dela, Absalão, o que ele faz? Arruma uma tocaia e mata Aminon. Depois, Absalão, o que ele faz? Tenta derrubar o pai dele, tomar o trono do pai dele. Deus falou que por causa do pecado de Davi lá com Batseba, em que ele colocou um homem para morrer por causa de uma mulher, por causa de sua desobediência, a espada jamais sairia da casa dele.
A família de Davi foi um desastre, irmãos, por causa da sua desobediência. O rei Davi, o salmista Davi, o guerreiro Davi, ele teve grandes problemas dentro da sua casa por causa da desobediência que levou um juízo para a casa dele. A família dele nunca mais foi a mesma. Imagine, irmãos, dentro da sua casa, dentro da sua família, tio, irmãos, um matando o outro. Parece coisa de faroeste, né? Isso aconteceu na casa do rei Davi por causa de sua desobediência. E ele não teve segunda chance por causa de desobediência. Adão, irmãos, Adão também não teve uma segunda chance. Ele perdeu o paraíso por causa da sua desobediência. Mas Jonas teve, irmãos. Jonas teve uma segunda chance. E essa palavra mostra para nós o seguinte, que parece até clichê o que eu vou falar, mas Deus também nessa noite também está nos dando uma segunda chance de acertarmos as nossas vidas, gente. Deus está te dando uma segunda chance de você caminhar de novo na presença dele. Deus está te dando uma segunda chance de você que ouviu e insiste em não caminhar com ele, de você caminhar novamente com ele. Deus está te dando uma segunda chance de você servir ao Senhor, servir a sua comunidade de fé. Deus está te dando uma segunda chance de você amá-lo novamente e servi-lo por toda a sua vida. Deus está nos dando essa segunda chance de nós cumprirmos o chamado que Ele tem para nossas vidas. Deus tem um chamado para as nossas vidas, irmãos. Deus tem um chamado para cada um de nós. E Ele está nos dando novamente com essa mensagem, com essa passagem de Jonas, está dando aos nossos corações, às nossas vidas, uma segunda chance de cumprirmos aquilo que nós temos deixado para trás. E após receber essa dádiva, esse presente, Jonas vai imediatamente cumprir o seu chamado. Ele vai para a cidade de Nínive, onde ele não queria ir. Ele vai pregar a essa cidade. Ele vai percorrer o caminho. E o adendo aqui que eu quero fazer nessa parte, dessa oportunidade que Deus está te dando, irmãos. Porque o que acontece, irmãos? Se você negar o chamado que Deus tem para a sua vida, Deus vai levantar outro. Se o Zezinho amanhã não quiser vir aqui e cantar os hinos aqui, Deus vai levantar outro para colocar no lugar dele aqui. Porque Deus não fica à mercê de homem nenhum. Mas o Zezinho nunca mais vai ser o mesmo na vida dele. Porque brigar com Deus, irmãos, é uma luta perdida. Você pode brigar com quem você quiser aí fora, mas brigar com Deus é uma luta perdida. Porque quando você nega o seu chamado, não é só um juízo que acontece sobre a sua vida por causa da desobediência. A sua vida nunca mais é a mesma. O seu coração nunca mais é o mesmo. A sua vida nunca mais é satisfeita. Porque você vai procurar nesse mundo as coisas para preencher o seu coração. Só que o seu coração só vai ser preenchido quando você cumprir a vontade de Deus. E é por isso que o mundo está dessa forma aí. Porque os homens estão procurando sentido para a sua vida, sentido para a sua alma. E eles não conseguem encontrar. Mas em Deus tem a sua palavra e tem o contentamento. E a vida com Deus é maravilhosa por causa disso. Porque enquanto os homens buscam paz, buscam contentamento, buscam alguma coisa que possa preencher o vazio da sua alma, nós que somos servos deles, encontramos num ponto simples desse, o contentamento que nós tanto procuramos. A gente vê uma sociedade adoecida, triste, depressiva, e a gente vê o povo de Deus alegre. Nós vemos o povo que, mesmo com lutas e provas, é um povo alegre porque tem cumprido o chamado do Senhor. Esse chamado que tem preenchido o vazio do seu coração, preenchido o vazio do coração do homem e traz contentamento para as nossas almas, em que a gente pode vir aqui e cantar louvores a Deus, mesmo com todos os problemas que nós temos na nossa vida. Mas a mensagem continua. Jonas vai, caminho de 3 dias, caminhando a pé, e foi custoso para eles, irmãos, porque não tinha Uber, não tinha 99, não tinha mototáxi, não tinha nada, irmãos. Jonas teve que ir até essa cidade, percorrer caminhos de 3 dias, custoso, cansativo, porque, não se engane, irmãos, cumprir também a vontade de Deus não é fácil, irmãos. A gente não pode chegar aqui e trazer uma mensagem e dizer que servir ao Senhor é tudo maravilhoso, é só rosas.
Agora você vai vencer acima de todas as coisas. Agora não, irmãos. É custoso. Tem dores, tem lágrimas. Você tem que estar disposto. Você tem que se disponibilizar. Você tem que gastar a sua vida. Você tem que perder a sua vida para ganhar a salvação. A salvação que Deus já te deu, mas você tem que perder a sua vida nesse mundo. A gente podia estar em qualquer lugar uma hora dessa. A gente podia estar na praça de alimentação, mas a gente está aqui num domingo. E o pessoal passando aí, até falando assim: eu acho maluco lá, vamos lá para a praça de alimentação. Servir ao Senhor é custoso, irmãos. Foi caminhada de 3 dias. E a gente viu aqui a SAF cantando aqui. Elas não vieram aqui, cantaram do nada, não. Elas ensaiaram ontem, anteontem, tiveram que deixar de fazer as coisas dentro de casa, de às vezes descansar. Amanhã, segunda-feira, todo mundo vai trabalhar. A gente podia estar descansando, mas a gente está aqui. Servir ao Senhor também é custoso, irmãos. Não nos enganemos com isso. Jesus disse em João 16,33, estas coisas eu vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É custoso, é trabalhoso, mas a sequência é infalível, irmãos. Palavra de Deus, obediência e contentamento na alma. Provérbios 10:22 diz o seguinte: a bênção do Senhor é a que enriquece, e ela não lhe acrescenta dores. Jonas, enfim, volta a cumprir o seu chamado, o chamado que Deus tinha determinado para a vida dele. E o que acontece depois disso, irmãos? Aí eu vou falar igual chato, né? Vai ficar para o próximo domingo, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Eu não sei se é o Lucas Leão ou o Fabiel que vai dar continuidade nesse curso. Mas o que a gente aprende com essa passagenzinha de Jonas aqui? A primeira aplicação que eu quero deixar aqui para os irmãos é a seguinte: Deus, com sua graça e misericórdia, está te dando uma segunda oportunidade de cumprir o chamado que Ele tem para você. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Eu citei aqui uns irmãos bíblicos que não tiveram uma segunda oportunidade e que juízo vieram sobre a vida deles. E você certamente conhece pessoas que não tiveram segundas oportunidades na vida. Às vezes a gente vê um jovem que morre cedo porque se envolveu com o tráfico, se envolveu com aquilo que não presta, não teve uma segunda oportunidade. Às vezes a gente vê pessoas que morrem de doenças que não tiveram uma segunda oportunidade. Mas essa passagem está nos mostrando que hoje, nessa noite, Deus está te dando uma segunda oportunidade para que você cumpra aquilo que Ele tem na sua vida, que Ele tem chamado para você. E a segunda aplicação que fica para nós é: o chamado é custoso, irmãos. É trabalhoso. Não é fácil. Não é fácil, irmãos. A gente aqui não vai mentir, não vai dar uma palavra para você e dizer que tudo vai ser maravilhoso. Mas tudo é maravilhoso porque o Espírito Santo preenche os nossos corações com as coisas celestiais, com as coisas que o mundo não pode te dar, com as coisas que você nunca vai alcançar, com as coisas que nós nunca vamos ter nessa vida. Cumprir o chamado de Deus, que é custoso, é trabalhoso, traz um contentamento para a alma. A gente pode sair daqui nessa noite e chegarmos nas nossas casas e deitarmos tranquilo com a cabeça no nosso travesseiro, por saber que nós temos um Deus como o Deus de Jonas, que tem nos dado segundas oportunidades de servi-lo, de amá-lo, de buscá-lo, de trabalhar para Ele, de fazer com que o nome dele seja pregado, propagado e engrandecido. E o vazio do seu coração só vai ser preenchido quando você compreender isso, que não adianta fugir de Deus. Deus vai te jogar no ventre de um grande peixe. Sua alma nunca será preenchida, mas palavra de Deus e obediência gera contentamento. É a sua oportunidade hoje de que você pare de lutar com Deus, de que você, enfim, ouça o chamado dele e decida: eu quero servir o Senhor. Você que não quer se envolver muito, não quero saber desse negócio de igreja, não, irmão. Não, você nunca vai conseguir, irmão. Deus não te chamou para você ficar
de lado, quietinho. Eu falo isso por experiência própria, tá, irmãos? Eu cheguei nessa igreja aqui assim. Eu sentava lá no último banco, lá, né, dona Deusa? No terceiro, amém, 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 ó. Partia para casa, ia embora. Não esperava nem o culto terminar. Eu só queria vir aqui. Não, eu vou lá, vou ouvir a palavra e vou embora para minha casa. Irmãozinho, o coração corroído. Porque eu vi a igreja alegre, louvando ao Senhor, servindo ao Senhor, e eu não. Então não fuja de Deus, não. Eu não vou falar para você dar uma oportunidade para Deus, não, porque é Deus que está te dando uma oportunidade hoje. Abraça a oportunidade que Deus está te dando. Coloque sua vida, seu coração, seu empenho na obra do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para fazer o nome dele ser glorificado. E aí nós vamos ver grandes coisas, e que no final desse estudo, no próximo domingo e no outro, nós vamos ver o que aconteceu com esse profeta. Amém, meus irmãos? Deus abençoe as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos primeiramente te agradecer pela oportunidade da vida, porque sabemos, Senhor, que nós não temos nada para lhe oferecer, nós não somos nada, nós não temos influência nesse mundo, nós não temos poder aquisitivo, econômico, mas o Senhor insiste em nos abençoar, em nos dar o privilégio de estarmos na tua casa, de nos darmos o privilégio de te servir, de te amar, de falar das tuas maravilhas, de cantar louvores ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua obra nos nossos corações, por ter nos trago à tua casa, por termos ouvido a tua palavra, e que possamos, ó Deus, amarmos ao Senhor mais do que a vida, como o louvor que nós cantamos aqui, e que mesmo diante de todas as dificuldades que temos nessa vida, que temos de te servir, nós possamos continuar firmes, pois sabemos que o Senhor é o Deus que nos mantém de pé, e que o Senhor possa nos dar um coração ensinável e obediente, e que possamos nos deleitar e sermos felizes na tua presença, Senhor, cumprindo o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.